Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Quem de nós não se pegou cantarolando essa musiquinha em algum momento desse mês? No início desse ano, nossa primeira postagem foi falando sobre Janus, o deus romano com duas faces, uma olhando para frente e uma para trás, para o futuro e para o passado. Em janeiro, nós olhamos para o futuro. Nosso primeiro episódio recebeu convidados falando sobre o que nós esperávamos de 2021. Hoje, nós vamos encarar a outra face de Janus, a que vê o passado. Recebemos os mesmos convidados do primeiro episódio para revisitar nossos pensamentos e esperanças para este ano. E que viagem foi esses 365 dias. Eu te convido a fazer o mesmo com a gente, a revisitar o ano junto conosco e relembrar o que 2021 trouxe para nós, apesar dos pesares. Infelizmente, nem todos nós tivemos a chance de passar por esse ano de uma forma ilesa. Muitos de nós perdemos pessoas que amamos, vimos horrores acontecerem, vimos coisas que julgávamos estar no passado, retornando para nos assombrar. Como comunicador, eu vi os episódios que lançamos esse ano como a oportunidade de mostrar para você, que me ouve, que nós temos a chance de fazer diferente. Mas tem uma coisa que 2021 nos mostrou, é que sozinhos não conseguimos vencer muitas das batalhas que são colocadas diante de nós. E eu quero aproveitar esse momento em que você está ouvindo o nosso último episódio do ano para perguntar: o que você pode fazer comigo para transformar a vida das outras pessoas em 2022? Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no Instagram como @Fora do Meio Podcast ou Fora do Meio Pod no Twitter. Armário aberto. E olha só que coisa, chegamos ao último episódio de 2021, esse ano que parece que durou uma eternidade. Eu tô com convidados aqui que daqui a pouco vão se apresentar e, cara, a gente tava fazendo uma reflexão aqui nos bastidores de que, caramba, vai fazer um ano que a gente gravou um episódio juntos e quantas coisas aconteceram. Vocês vão saber exatamente do que eu tô falando, porque esse episódio ele vai ser o encerramento dessa temporada do Fora do Meio. Tá acabando, gente, infelizmente chegamos ao fim, mas temos motivos para comemorar talvez, né? E eu quero pedir para os meus convidados, por favor, se apresentarem, porque a gente vai encerrar esse ano exatamente do jeito que a gente começou. Ou não, vamos descobrir isso agora. Convidados, quem são vocês? Quem começa? Olá, ouvintes. Eu sou a Letícia, sou a host do podcast Sapa Justa. Eu sou uma mulher branca, cis, lésbica, de Belo Horizonte, que, como diz o meu próprio bordão, nem sempre sou justa, mas sempre sou sapa. Nossa, passou um caminhão aí agora, né? Fui eu. O branding perfeito, gente. Nossa. Conceito. Eu tô esperando meu patrocínio da Scania, mas não vem? Então, sim. E, Letícia, será que esse caminhão é aquele que a gente falou no episódio sobre isso não é diversidade ou representatividade? Eu não lembro agora. Porque a Letícia, gente, ela foi praticamente co-host desse podcast nesse ano. Tô esperando. Olá, gente, eu me chamo Anderson, eu sou o host do FajoCast, que é um podcast para falar sobre cultura pop, sobre vivências e sobre produção de podcasts também. Também sou co-host e sócio proprietário do Fora do Meio, porque eu tô sempre por aqui. Então, eu acho que é isso, esse sou eu. Todos os convidados de hoje, gente, eles já estiveram aqui muitas vezes. Eles são praticamente... Somos mais que amigos, somos friends. Sim, exatamente. Já devo ter participado de uns 2 ou 3 episódios. Estou colado ali na Letícia, estou esperando ela aceitar um convite, acontecer alguma coisa com ela e ela não poder. Qualquer coisa vai ser minha energia. Acontecer alguma coisa com ela, misericórdia, meu Deus. Exatamente. Qualquer coisa é minha energia. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Ai, uma praga, Sim. rogando pragas Não, aqui, começando o ano com essa energia.
Não. O pedido do David pra 2022 é tirar a Letícia do Fora do Meio e ele assumir o lugar dela. Que alguma coisa aconteça. Não, mas pode ser ganhar na Mega Sena, de repente, né? Ganhar na Mega Sena. Pode ser. Não vai participar mais mesmo se ganhar na Mega Sena. Nossa, eu nunca mais nem ligo o microfone se eu ganhar na Mega Sena. Não dou mais nem bom dia pra vocês, ouvintes. Nossa. Então, eu sou David Varela, apresento o programa Desculpa o Atraso, que é um programa sobre mercado de trabalho e carreira. Todo episódio eu converso com uma pessoa diferente sobre uma profissão diferente. Mas é um programa que tenta trazer um pouco mais a vida pessoal, do lado pessoal, do que aconteceu na trajetória da pessoa, até chegar enquanto esse momento de profissional de cada um dos convidados e das convidadas. E obrigado pelo convite, Fernando. É uma honra participar mais uma vez para a gente poder fechar esse ano com chave de ouro. Ou de qualquer outro material, porque não tá fácil, né? Não tá fácil. Qualquer latão a gente tá aceitando. Até de chave de papel a gente aceita. Bom, meu nome é Y, eu sou host do podcast Controle Y, onde eu falo sobre relacionamentos. É uma audiobíblia sobre o fracasso nos relacionamentos, inclusive, assim, já corrigindo isso. E parando pra pensar, eu fiquei com uma noia aqui agora, porque eu criei um trauma. Vocês lembram do Amigos, que era o A.M.I, que eram sertanejos, que tinha especial? Se a gente se reunir todo especial de fim de ano do Fora do Meio, eu tenho medo, assim, quem vai ser o primeiro que a gente vai homenagear? Quem vai ser o Leandro? Aí eu já fiquei assim, ó, na noia, já tô nessa noia aqui agora. Tipo, gente, quem vai ser? Que ficou só Amigos no final, sabe? Sim. Prefiro ser... Não, mas a gente muda, a gente coloca outro nome. A gente vai ser cancelado daqui a alguns anos, né? Mas tá tudo bem. Mas é um medo que eu criei aqui agora, uma noia que surgiu, mas enfim, vai passar durante esse episódio. Não, mas a gente pode fazer assim, eu acho bem interessante que ninguém morra, mas os nossos computadores todos estão nessa mesma energia, porque antes da gente começar... Qual computador que vai morrer primeiro, né? Tá mais pra... O Fernando já começou com isso, né? Tá tentando dar uma sobrevida, mas a vida é assim. A vida do computador, no caso. É o Inferno Astral, gente, me pegou de jeito, mas tá tudo certo. Eu reuni de novo esse elenco aqui, né, que foi do primeiro episódio do começo desse ano, que chamava 21 Coisas que eu Quero de Ano Novo. A gente tá encerrando 2021 e vocês me deram tanta sorte nesse ano que eu quero reunir vocês de novo pra gente poder encerrar com chave de ouro e eu conseguir ter o meu computador de volta, porque isso realmente foi uma coisa que me deixou muito triste. Mas, meus queridos friends, meus queridos... Agora eu tô com medo de usar a palavra amigos, né? Depois desse trauma do Y. O pacto foi feito, Fernando, já era. Pois é, a gente vai ter que achar uma nomenclatura pra gente. Mas eu lembro quando a gente gravou o episódio, a gente gravou ele, eu tava vendo aqui no dia 11 de dezembro. Tô acabando com a magia aqui, quem achou que realmente a gente tinha gravado em 2021, não. Mas assim, a gente tinha vários planos naquela época, né? E a gente falou, a gente dividiu com a audiência aqui do Fora do Meio. E eu acho que uma coisa interessante, a gente tava meio desesperançoso naquele episódio, porque a gente tava no auge da pandemia, muita coisa ruim ainda ia acontecer, a gente não fazia nem ideia. Mas eu acho que nessa vez a gente tá encerrando com um pouco mais de esperança, né? Estamos os 5 vivos aqui, né? Apesar da pandemia. Fale por você, Fernando. Eu ia falar isso. Mas nada mudou aqui. Mentira. Que custo? Esperança? Aonde? Pois é. Não foi fácil. Estamos aqui em frangalhos, mas estamos respirando. Com dificuldade, mas né, entre mortos e feridos salvaram-se todos. E eu quero já começar perguntando, quando vocês olham pra trás, o que fica na memória de vocês de 2021? Eu ia começar bem pra baixo, né, dor, sofrimento. Pra mim foi um ano difícil, né, porque eu acho que foi um ano duro, tanto quanto 2022 nessa coisa global, né. Foi um ano que marcou pra mim com tristezas. Tipo, eu perdi minha avó no começo do ano. Então, é um ano que vai me deixar com essas marcas profundas. Mas é o ano que começou o início do fim, né? Então, também, eu acho que tem esse marco. O início do fim da pandemia, né? A gente vacinado, né? A gente conversou no outro que a gente tinha um sonho da vacina. Era uma coisa tão longe, né? Uhum. Então, tem esses marcos. Tem um marco de tristeza, tem um marco de resiliência... Mas tem esperança também, porque eu acho que eu andei por um lugar muito obscuro sem esperança nenhuma. E com certeza
não tem como falar que não é por conta de vacina, né? Porque eu acho que é só isso que explica. Eu só vou pegar o que a Letícia falou, porque eu tenho mais ou menos esse mesmo pensamento que ela, assim. Eu acho que 2021 foi um ano que foi meio que um mix de emoções, assim, sabe? Porque a gente já tinha vindo de 2020, que foi, tipo, um ano muito difícil. Que a gente achou que 2019 tinha sido difícil e 2020 foi ainda pior. Mas 2021 veio com vacina. Eu, no meu caso, eu tomei a minha segunda dose, né? Que no dia do meu aniversário ainda. Na época a gente achou que ia precisar ter só uma segunda dose. E agora eu já tomei a minha terceira dose. Mas ao mesmo tempo eu fico com aquele sabor meio amargo na boca. Porque assim, a gente tá vendo um avanço. A gente tá vendo uma melhora. Mas assim, ainda assim as coisas estão descambando pra um negócio muito doido, assim, sabe? Que parece que a situação ainda pode ficar pior, sabe? Porque mesmo com tudo isso, as pessoas estão levando, assim, pra uma situação complicada. E é um negócio muito doido, porque, por exemplo, o Brasil não tava tendo vacinação, mas agora o Brasil tá vacinando muito. E aqui nos Estados Unidos tá vacinando pouco, sabe? Então eu acho que 2021 foi um ano meio doce, porque, por exemplo, na questão do podcast, da vida pessoal, algumas coisas foram boas, mas você ainda tem esse gostinho meio amargo, assim. Eu acho que até tipo o álbum daquela cantora, que eu esqueci o nome agora. Acho que é alguma coisa tipo doce amargo, alguma coisa Adele. assim que foi... Não foi a Adele. A Juliette. Foi a outra, a novinha. O álbum do ano. A novinha que tá trazendo o rock de volta. A Olivia Rodrigo, Sour. A Olivia Rodrigo. Sour. Isso mesmo. Eu acho que tá mais ou menos isso, assim, meio sour esse ano aí de 2021. Acho que pra mim foi um ano bem difícil, porque eu lembro que no começo do ano eu falei que tinha passado 2020 bem tranquilo, né? Que sempre que eu começava a sentir alguma coisa mais pesada da pandemia, eu colocava algum gatilho pra poder fazer com que eu não entrasse num lugar estranho, né? E esse ano, tudo que eu não senti de mais pesado, eu senti... Tudo que eu não senti no ano passado, eu senti esse ano. Então, foi um ano que eu chorei muito. Tive acho que uns 2 mini surtos. Comecei a trazer várias lembranças que antes eu não estavam tão nítidas assim na minha frente. Minha relação com meu pai, por exemplo. A minha relação com a minha mãe também, que é uma coisa que hoje ainda é uma coisa bem... Eu não consigo nem saber qual é a palavra. Não sei se é bem forte. É bem forte, tá? Eu amo minha mãe. Pra quem não sabe, meus pais são separados. E esse ano eu comecei a trazer algumas lembranças de coisas que eu não imaginava que poderiam me afetar hoje em dia. Então foi coisa que eu comecei a perceber de julho pra cá. Então assim, foi um ano de muita reflexão pra mim, se for pensar. De muita reflexão de quem eu sou, de quem eu sou hoje, o que aconteceu na minha vida que me ajudou nessa minha construção e pra onde eu vou também. Que faz total sentido a gente olhar um pouco pro passado para tentar vislumbrar um futuro diferente, né? Foi um ano também que eu decidi fazer migração de carreira no trabalho. Então, por isso também eu pausei a produção do podcast em agosto e devo voltar só no começo do próximo ano. E tô focado total em fazer outras coisas para tentar dar um ânimo na vida também. Não vou falar de trabalho aqui não, porque o trabalho tá triste. Tá igual 2021, como... Mas eu acho que apesar de tudo, eu tô bem feliz com o resultado do ano. Bem feliz. Muito LGBT feliz. povo animado. Deu pra ouvir no seu tom de animado. voz que você tá assim, radiante. Tipo festa de igreja, né? sabe? Vamos lá. Sim. Nossa, gente. Tá feliz, Tô David? vendo a felicidade. Tô feliz. Sorria, David. Super feliz. Tudo. Mas tô bem, graças a Deus. Assim, mas falando sério, foi um ano positivo. Eu pensei que ia ser um ano bem pior do que foi, né? Mas, ok. Estamos, como o Fernando falou no começo, estamos todos vivos. Então, acho que é motivo pra celebrar a vida. Não sei se o David me contagiou ou se é a personalidade que eu escolhi pro próximo ano. Que eu vou ser alguém mais otimista, vou reclamar menos. Mas assim... Pra mim, esse ano foi um pulo, assim. Pra mim, durou, 5 meses. Foi muito rápido esse ano. E pra mim, a questão mais importante foi de
Só um parênteses, eu acabei fazendo meu mapa astral nesse fim de ano. E eu sou uma pessoa que tem muito medo de previsões, tem muito medo de, enfim, descobrir futuro, descobrir como que eu vou morrer, enfim, não gosto. Mas o contrário do que eu achei que seria foi muito positivo, foi muito legal, me deu muita esperança. E eu descobri que esse ano meu foi um ano, enfim, astrólogos entenderão, mas eu vou tentar explicar um pouquinho. Foi um ano de casa 8. Que é um ano que é sobre morte, sobre dinheiro e sobre ressignificação. Então foi literalmente 2021 foi sobre isso pra mim. Deixar muita coisa morrer, desapegar de muita coisa, ver que algumas coisas não faziam tanto sentido, deixar pra trás, se abrir um pouquinho mais pro novo. Pegando um ganchinho um pouco de carreira aqui do que o David falou, tô fazendo alguns cursos porque eu quero mudar minha carreira no ano que vem. E esse ano, acho que pensando um pouquinho sobre desapego, deixar morrer algo assim, foi morrer um conceito em mim, que era o de que a minha carreira não é meu propósito. Então eu consegui ressignificar um pouquinho isso. E tô focando, e não sei se é isso que me deixou otimista, ou se é a personalidade que eu decidi que eu vou ter em 2022, e tá tudo certo, assim, tô bem, gente, tô bem. Por incrível que pareça, eu tô ótimo. Sim, eu espero que, por favor, vocês não deixem morrer a vontade de continuar participando desse podcast, porque vocês são pessoas muito importantes para mim estarem aqui. E eu lembro que quando a gente gravou o episódio lá do começo do ano, a gente falou de coisas que a gente esperava, né, desse ano. A gente tá nesse momento agora aqui fazendo essa retrospectiva. E eu não sei vocês, mas eu tava revendo as minhas anotações. Fernando. Oi. Não, nada disso. Fala pra gente também como foi o ano pra você. Gato, é verdade, eu esqueci. Desculpa. Gente, eu já cheguei nos 35, eu tô ficando... tá uma desgraça, é isso, né? Então, é verdade, eu tava pensando nisso quando vocês estavam falando e eu acabei esquecendo. Caramba, gente, eu tenho assim... Foi um ano difícil, acho que pra todo mundo. Mas ao mesmo tempo também foi um ano que eu acabei conquistando muita coisa. E eu olho pro podcast principalmente, e até linka um pouco a coisa que eu ia falar aqui das metas que eu tinha para esse ano. Eu consegui muitas coisas legais. A gente teve uma parceria com a Aurelo no mês de junho, que não continuou. A gente teve o convite para participar da Campus Party, a gente teve várias participações em podcasts que eu gosto muito. Eu fiquei assim, foi um ano que eu olhei para esse trabalho e eu pude olhar e dizer, caramba, eu consegui criar uma comunidade de ouvintes que interagem, de pessoas que se sentem impactadas pelo trabalho que eu faço. Foi um ano que eu voltei para terapia. E eu tenho a sorte de ter uma terapeuta que me faz enxergar o quanto esse trabalho é importante. Não que eu não enxergue, mas ela faz o trabalho, às vezes, do ouvinte, porque ela fala o quanto eu sou um transformador de vidas com as coisas que eu falo aqui. E eu acabo proporcionando para as pessoas. E isso me deixa, às vezes, meio assim, tipo, uau, eu tô fazendo uma diferença no mundo, que era um dos meus propósitos de vida. E isso me deixa muito feliz. No começo do ano, nesse primeiro episódio, a gente fez os nossos desejos para 2021. E teve muitas coisas que eu acabei conquistando. Eu tô revendo aqui e... caramba, né? Parece que faz tanto tempo. Então eu quero aproveitar esse momento já pra gente já começar agradecendo ouvintes. Nada disso teria acontecido se não fosse vocês. Então, obrigado. Eu quero também agradecer vocês que estão aqui comigo já de cara, porque, querendo ou não, vocês fizeram parte do Fora do Meio esse ano muito. E foram episódios que eu considero muito importantes, né? Teve participação em episódios de vocês também, então, inclusive o da Letícia foi o episódio que eu mais gostei de participar esse ano, porque eu acho que foi o tema do episódio foi anos 90, né? Eu pude revisitar um pouco do Fernando do passado, que fazia tempo que eu não fazia isso. Então foi muito gostoso e muito significativo pra mim. E assim, uma coisa que eu achei muito interessante desse ano foi poder olhar, e a gente começou esse ano sem perspectiva nenhuma. Né? A gente tinha mortes acontecendo, a gente não tinha vacina, a gente tinha ideias do que seria acontecer e a gente sobreviveu. Eu acho que isso foi muito legal esse ano, né? Eu ganhei mais um sobrinho. Uma das coisas que eu marquei aqui era terceirizar a edição do podcast e graças ao Anderson eu consegui fazer isso. Eu marquei aqui que eu queria viajar e eu vou poder ver minha família de novo depois de 2 anos. Eu marquei que eu queria fazer uma festa de aniversário, eu acabei de fazer reuni alguns amigos aqui em casa e foi muito gostoso poder ter esse contato com eles de novo, olhar o cara a cara. E o quarto foi...
a parte que não deu certo esse ano, inclusive foi a pior parte desse ano pra mim, porque sim, foi um ano difícil, né? Foi um ano que eu tive que fazer uma pausa pra me recuperar mentalmente de um baque que eu sofri, mas tá tudo certo, eu sobrevivi e eu consegui, né, tá aqui hoje falando sobre coisas que eu não consegui no passado. E como foi pra vocês, gente? O que objetivos vocês traçaram lá no início do ano e que vocês alcançaram? Eu achei umas anotações aqui do que a gente falou no outro episódio. E aí tinha lá, eu queria acabar de montar minha casa. Eu acabei tem um mês atrás, tá? Tudo. O último armário que faltava. Ou seja, um ano financeiramente complicado também. Eu queria voltar pra natação, voltei. Graças a Deus estou fazendo, graças às deusas estou fazendo natação, que eu gosto. Eu sou muito ruim pra natação, mas pra mim é como se fosse minha meditação, sabe? E fazer exercício também melhorou meu humor muito, nossa. Eu lembro que eu queria destralhar coisas, e aí eu consegui mais ou menos. Inclusive tem uma tralha ali que tá no governo ainda, que é a que eu queria mais destralhar de todas. Essa tá difícil, né? Essa não rolou. E eu queria organizar melhor meu tempo de trabalho, coisa que nem tentei, eu acho. E aí, a coisa mais profunda que eu acho que eu coloquei no último episódio, que era uma coisa que eu falava, eu queria fazer coisas pra me sentir mais viva. E eu acho que eu esqueci isso em diversos momentos. E aí, mas eu acho que nesse momento atual aqui, agora, que a gente tá gravando, eu tô recuperando isso. Então, isso me deixa mais positiva, que eu tô voltando a fazer as coisas que eu gosto. Eu era uma pessoa muito sociável, assim, não sociável com todo mundo, mas com meus amigos, fazia festa na minha casa e tal. E aí eu tô recuperando isso, e é meio estranho, né? Eu tô passando por um movimento de como é que socializa direito. Só que a interação social tá me devolvendo muito isso, esse sentimento de estar viva. Eu não sabia que... Eu tinha acostumado com contar ruim, sabe? Então, essa parte tá sendo boa também. Eu não fiz a lição de casa e eu não escutei o último episódio, o primeiro episódio que a gente gravou. Só que assim, quando eu paro pra pensar em... inclusive uma coisa que eu tenho que falar pro Y, né? Que eu falei, que eu falei no último episódio, que isso eu lembro. Eu não crio expectativas, essas coisas e tal. Meu filho, eu criei expectativas, viu? Com relação ao podcast. Mas assim, uma das coisas que eu botei de meta pra mim em 2021 foi de fazer duas coisas no podcast, né? Que são o projeto maior que eu tenho na minha vida, porque, né? Ariana, a gente começa projetos e não termina. E aí o podcast tem sido um projeto que eu começo e não termino, porque ele está indo a longo prazo. Mas eu tinha feito uma meta para 2021 para manter 2 quadros no FajuCast, né? Que foram o Diário Fajuto e o podcast.doc. Que eram duas coisas que eu queria muito fazer, sabe? E eu me comprometi comigo mesmo de fazer um episódio no começo do mês e um episódio no final do mês. E eu consegui, né, manter isso durante o ano, assim. Então eu acho que foi um dos grandes objetivos que eu tracei para esse ano de 2021 e que eu consegui manter, né? Assim, entre trancos e barrancos, né? De acordo com as coisas que vão acontecendo na vida. Mas foi uma coisa que eu consegui manter no decorrer do ano de 2021. Porque na vida pessoal eu já desisti. Aí na vida pessoal realmente... Tipo, trabalho, essas coisas, não tem expectativa, não. Eu só vou levando, entendeu? Eu não fico pensando, tipo, no trabalho eu vou ser promovido, vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou aquilo. Não. Não. Isso aí eu já não tenho expectativa. Mas pra questão do podcast, que é esse projeto e tal, aí eu tenho uma expectativa, tenho um projeto, tudo certinho, tudo bonitinho, que eu consegui até que, de certa forma, seguir durante esse ano. Legal. A Letícia falou um negócio legal sobre reaprender a ser sociável, né? E nessa semana de gravação, eu ouvi um amigo falar um negócio muito legal. Ele dizendo, amigo, vamos sair daqui porque eu tô gastando muito carisma. Então, eu achei isso sensacional. Ele falou, vamos dar uma volta que eu tô gastando carisma demais aqui, tendo que socializar com todo mundo e tal. E eu sou uma pessoa que naturalmente eu não gosto de mudança. Não é que eu não goste de mudança, mas eu demoro a me adaptar. E parte disso por causa do signo também, de que a gente tá falando tanto de signo aqui, né? Você é de touro? Sou de touro, aí, viu? Totalmente. Mas assim, eu lembro que no começo do ano eu queria ser feliz. Não consegui ser feliz o ano todo. Mas foi bacana enxergar tudo e, como eu falei da outra vez, acho que foi um ano muito de pausar
o que estava acontecendo e tentar enxergar de fora as coisas, sabe? Tentar enxergar o podcast de fora, o trabalho de fora, minha vida pessoal de fora, minha relação com os meus amigos de fora, enfim. Foi muito um ano de observação. Acho que isso foi bem interessante pra mim, eu gostei bastante. Apesar de não ser uma pessoa que goste muito de fazer isso. Quando chego num ambiente novo, eu gosto de primeiro observar tudo, ver o movimento das pessoas, depois aí que eu vou me movimentar de uma outra forma, dependendo lá da dinâmica e tal. Mas esse lance de reaprender a ser sociável com as pessoas, acho que isso tô voltando agora, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de abraçar. Sempre. Gostei muito de abraçar. E é muito bizarro chegar nos lugares e não poder abraçar todo mundo do jeito que eu fazia antes. Eu voltei pro escritório uma vez por semana, acho que foi umas 4 ou 5 vezes esse ano. E é muito bizarro eu olhar para as pessoas. Não que eu goste de todo mundo do escritório, tá? Não vou sair distribuindo assim. Mas é muito estranho ver as pessoas e não poder abraçar. E naturalmente não é que eu sinta vontade de abraçar, mas é uma coisa que já não tá comigo, sabe? E eu não sei quanto tempo mais eu vou levar pra poder trazer essa parte do David de volta. Acho que a pandemia é muito perigosa porque acho que ela vai deixar muitas sequelas na gente, sabe? Pelo menos consigo falar isso por mim. E é uma coisa que eu quero recuperar logo. Porque o David de hoje não é o mesmo David de 2019, obviamente, né? Mas acho que a pandemia acelerou muitos processos e eu tô uma pessoa, assim, extremamente rabugenta. Meu namorado vive reclamando comigo. Eu realmente tô sem paciência, assim, pra nada. Nada. Então, nossa, aconteceu muita coisa esse ano, né? Fica aparecendo as coisas na minha cabeça, mas é isso. Então, hoje eu não sei como que foi esse ano. Se foi um ano... Foi tipo uma gangorra, sabe? Uhum. Foi feliz, mas foi triste. Foi bom, mas foi ruim. Foi não sei, mas como eu falei no começo, queria ser feliz, fui feliz até o ponto que o Tralha deixasse a gente ser feliz. Sim. Ou seja, não muito. Mas você conseguiu ver o final de Amor de Mãe e as Olimpíadas, que era uma coisa que você queria, né? Consegui ver a abertura das Olimpíadas, que eu falei que tava super empolgado também. Eu lembro que eu tinha pegado muito nesse ponto da expectativa, de normalizar a criação de expectativas. Continuo a mesma pessoa intensa, emocionada, continuo, isso faz parte do meu brand, de quem eu sou. Mas eu lembro que eu tinha pensado muito sobre me dar mais a chance de ser surpreendido. Porque eu era tão controlador que era como se eu pudesse, né, prever qualquer coisa que fosse me surpreender. Então, tal coisa pode acontecer, mas eu já pensei na minha cabeça, mas não deixa a pessoa me surpreender. Eu fico pensando em várias hipóteses, várias possibilidades, como que seria, como que eu reagiria, e isso acabava matando muito qualquer chance de ser surpreendido mesmo. E em 2020 foi um ano que me mostrou muito sobre o poder da imprevisibilidade, como que a gente tenta ter o controle, tenta ser útil, tenta aproveitar cada momento, tenta fazer cada momento ser útil. Como que não faz sentido isso? Porque é imprevisível, pode vir um vírus que nasceu da puta que pariu, sabe, o Harry que parta, e coloca todo mundo dentro de casa e modifica tudo e acelera processos que estavam, tipo, previstos para daqui de 2025, 5 anos. Então, esse ano, eu levei muito isso em consideração. Por incrível que pareça, gente, eu me irritei menos no trabalho. Tipo, não é meu problema. Eu consegui deixar isso de lado, consegui deixar mais de lado o controle. Foi algo que foi muito difícil, mas que eu consegui pensar. E a pandemia me mudou muito, gente. Eu sou um outro Y. Hoje eu só consigo beber cerveja com limão espremido. Só consigo beber dessa maneira. Cerveja limpa a puça. Então eu tô nesse momento aqui de começar a ter reencontros sociais e eu não consigo mais beber cerveja. Quero que a cerveja só descia com um papo, com as pessoas conversando. Não consigo mais. Mas aí eu descobri. Se adaptar, né, gente? Essa é a questão. Se eu coloco o limão espremido, igual eu bebo muita água com gás com gelo de limão espremido, se eu pego o limão espremido e boto na cerveja, desce que é uma beleza, gente. Não empapuça mais. Isso foi life change. Foi meu ponto de virada deste ano. Nossa, vou adotar essa técnica. Não, gente, vale muito a pena, assim. E aí eu também tinha falado sobre procrastinar menos, sobre menos autocobrança e falhei. Falei miseravelmente. É engraçado a gente revisitar esses episódios. Eu tava dando uma olhadinha nele e eu acho que teve muitas coisas que aconteceram esse ano e a gente vai falar agora. Eu acho que o que faltou... Talvez o meu problema desse ano tenha sido criar muitas expectativas de fato
E eu lembro assim, acho que a pior coisa que me aconteceu esse ano foi uma coisa que me deixou realmente assim, muito mal, porque eu acabei conhecendo uma pessoa, me envolvi mais do que deveria e graças a Deus existe a Marina and the Diamonds pra poder fazer um álbum, pra poder falar tudo que eu tava sentindo. Mas hoje eu olho pra trás e vejo que tipo assim, a gente precisa se atentar às vezes aos sinais que a vida dá pra gente justamente evitar essa surpresa, né? Eu acho que talvez se eu tivesse feito isso eu não teria me surpreendido negativamente em muitas coisas. E eu fico pensando, 2021 foi um ano que a gente aprendeu muito a olhar pra gente, eu acho, né? A gente ficou tanto tempo em casa que eu acho que você acabou pegando coisas... Você foi obrigado a conviver com você mesmo muitas vezes. E teve alguém que falou isso esses dias e eu achei isso muito interessante, né? A gente parou de olhar muito pra fora, pro próximo e ficou focado na gente e o quanto a gente descobriu que a gente pode ser insuportável às vezes, né, com coisas. 2021 é um ano assim que eu vou festejar, apesar das coisas ruins que aconteceram. Eu acho que eu tive muitas conquistas que foram importantes pra mim. Foi engraçado porque esse foi um ano que eu conheci o David pessoalmente e foi a primeira vez em muito tempo que eu fiz amizade com alguém pela internet primeiro e de repente eu tava conhecendo a pessoa pessoalmente muito tempo depois e foi aquela sensação que eu tive com amigos meus há mais de 10 anos atrás. Foi gostoso revisitar esse momento e eu quero perguntar pra vocês assim, o que vocês acham que faltou acontecer pra vocês e se vocês diriam que existe pra vocês motivos pra gente festejar 2021? Ih, essa é difícil, hein? Você não tinha dito que ia ter pergunta difícil. Aqui não tem pergunta fácil, meu amor, aqui é o Fora do Meio. Quer pergunta fácil é no Show do Milhão. Eu quero a ajuda dos universitários. Eu acho que, assim, quase beirando para algumas pessoas a positividade tóxica, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre. Você pode pensar, nunca é suficiente, a gente nunca trabalhou o suficiente, a gente nunca tá ganhando o suficiente, a gente nunca tá, enfim, se relacionando com uma maneira. Enfim, esse ano, acho que um grande ponto que aconteceu na minha vida foi uma mudança. Eu mudei de casa por abril, assim. E eu saí de uma kitnet pra um apartamento de 100 metros quadrados, assim. E foi muito chocante, assim, de como minha vida, que tava naquele lugar há 5 anos, mudou pra esse lugar, assim. E como que eu tive que deixar coisas pra trás, mesmo sendo um lugar muito pequeno, que teoricamente eu era pegado e teoricamente se adaptaria a esse lugar novo. Não, tive que deixar muita coisa pra trás. Então eu acho que a gente às vezes se apega a sempre o que tá faltando, sempre a parte que falta. Se a gente ficar sempre olhando, tiver esse olhar, essa perspectiva, vai faltar sempre muita coisa. Então, assim, beirando totalmente a positividade tóxica, é um olhar que... aqueles coachings, né? É um olhar que não é próspero. Não é isso. Mas eu acho que é um olhar que, se for algo que seja construtivo pra você, que realmente, putz, é algo que eu possa melhorar, é algo que eu possa, sei lá, aprender em 2022 e mudar e melhorar como pessoa, evoluir, sei lá, todo esse discurso da positividade tóxica, vale a pena. Do contrário, eu hoje, Y, não consigo ver nada que faltou. Sinceramente, assim, se eu colocar uma lupa, esse filtro de, tá faltando... eu vou olhar e vou achar muita coisa. Não tô ganhando o que eu acho que eu mereço ganhar. Não tô tendo o reconhecimento que eu imaginei que eu teria, mas também não tô dando a energia que eu preciso pra poder transformar nisso. Tô procrastinando mais, mas eu também preciso desses momentos de respiro, de alívio, mas eu me sinto culpado porque eu não consigo ser mais útil. Se eu fico um sábado aqui, eu fico culpado. Enfim, existem várias coisas que realmente faltaram. E aí eu acho que, não sei, talvez seja uma fuga, a psicóloga diria, mas é algo que eu não tenho olhado, assim, de deixar isso pra trás mesmo, na mudança. Eu vinha com muito esses pensamentos de planos que eu tinha desde 2017, 18, 19, e que tem um momento que a gente precisa deixar pra trás, sabe? Uhum. É algo que eu aprendi muito esse ano, assim, de deixar o que você tem aquele apego, aquela coisa que faz muito sentido pra você, mas que não faz sentido pra quem você é hoje, sabe? Então deixar isso pra trás foi bem importante pra mim. Posso só acrescentar uma coisa? Que eu acho que eu vou trazer vou puxar a bad. Eu acho que faltou muita coisa, assim, esse ano, assim, porque eu acho interessante isso que o Y falou, porque quando a gente para pra olhar numa perspectiva mais pessoal, como por exemplo, eu tive muitos aprendizados esse ano, né, nessa perspectiva mais pessoal, até com relação à questão do podcast e tal, todas essas coisas, mas quando a gente para pra observar, né, todo esse momento que a gente tá vivendo num
num momento que eu acho que a gente pode dizer que é meio que um luto comunitário que a gente tá vivendo. Eu acho que faltou muita coisa. No começo lá de 2020, eu achava que a gente poderia passar por um momento da gente poder entender o quanto as pequenas ações do nosso dia a dia podem fazer uma mudança na vida de todas as pessoas, assim, sabe? Tipo, como, por exemplo, os simples atos de você lavar a mão. Como que isso faz a diferença, sabe? Assim como você usar uma máscara faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, assim, eu acho que em 2021 também faltou muito disso, assim. Faltou muito, muito, muito. E muito disso tem a ver com o presidente, né? Os presidentes, né? Tanto o presidente que teve aqui nos Estados Unidos, como o presidente que tá aí no Brasil hoje em dia, né? Então, assim, muita coisa tá faltando. Muita coisa. Quando a gente para pra olhar na área mais global ou um pouco mais local, eu tenho dificuldade pra encontrar motivo pra festejar, sabe? Eu vejo o que eu posso festejar no meu dia a dia, das minhas conquistas e essas coisas, mas quando eu paro pra olhar num cenário mais geral, assim, pra mim, assim, sinceramente, faltou muita coisa. E honestamente eu não consigo festejar ainda, sabe? Não consigo ter essa perspectiva. Ai, não sei. É que eu tenho uma amiga que a irmã dela passou Covid pra mãe e a mãe morreu. Então, não sei, são perspectivas completamente diferentes e eu acho que a gente não consegue se comparar. Não sei, eu consegui ter, talvez, pode ser até uma frieza chamada, de me sentir, me sinto orgulho do meu privilégio. Não é ser grato, uma gratidão pelo meu privilégio. É reconhecer seus privilégios e ter noção de que a gente é muito favorecido. E aí eu posso estar, novamente, dizendo que sendo positivamente tóxico. Mas de uma perspectiva em que uma pessoa passa Covid pra mãe e a mãe morre, e eu, que estou continuando trabalhando, tenho um podcast, tô conseguindo sair agora. Não sei, a minha irmã teve Covid até hoje, sei lá, 1 ano depois, o paladar dela não voltou completamente. Então eu não sei, é muito a lente que a gente coloca. Tipo, pode ser um papo de coaching estúpido, trouxa, admito que pode ser. Mas, não sei, assim, eu acho que a gente dá o peso. Se a gente for analisar friamente, teve gente que, sei lá, comendo osso. Não sei, e aí eu não sei, eu festejo. Não festejo por eu estar melhor enquanto tem gente muito miserável. Mas eu reconheço isso. E a partir daí eu consigo entender de um ponto de vista, sei lá, eu dou o olhar universal. Consigo entender que pra mim não faz sentido não comemorar, sabe? É legal você falar sobre perspectiva, porque acho que os dois lados são bem importantes. Primeiro, a gente celebrar nossas vitórias. Acho que isso é bem importante até pro nosso próprio psicológico, né? E valorizar mais as pequenas coisas. Então, tipo, a Letícia começou falando hoje sobre o armário dela, que ela falou no primeiro episódio que precisava pagar uns freelas pra montar e tal. Imaginei que tenha sido um ano de perspectiva diferente para olhar pra casa, né? Pra olhar pro ambiente que a gente tá. Então, acho que isso é importante a gente valorizar essas conquistas, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder uma coisa que, na minha opinião, faltou muito, se for falar no geral, né? Se for olhar pro Brasil como um todo. Faltou empatia, assim, de um nível inimaginável, que eu, de verdade, né? Acho que nas piores perspectivas de como seria esse governo Bolsonaro, desculpa, falei, coloca um pi, tá? Eu acho que eu nunca imaginei que a gente fosse ter uma visão tão egoísta de tudo, de você ver gente comendo osso e falar, ainda bem que não é comigo, graças a Deus eu tô aqui comendo meu filé mignon, não sei o quê. Nossa, é inimaginável. Acho que isso faltou muito esse ano. E quando eu vejo notícias, quando eu vejo umas coisas na rua, vejo umas coisas no trabalho, eu penso, cara, não é possível que a pessoa tá reclamando porque agora ela não consegue encher o tanque com R$200. Sabe, que encher tanque, meu filho, de carro, tá preocupado com a gasolina do teu carro. Olha como que a gente tá, né? Olha tudo de ruim que o Brasil tá passando. Não dá pra gente voltar a ter as mesmas regalias que a gente imaginou que fariam parte de uma vida perfeita no passado, né? É um outro momento que a gente tá vivendo. E empatia, pra mim, foi o que mais faltou, pelo menos aqui no Brasil como um todo. É isso. Aí eu falo de empatia e fico relembrando as coisas que eu presenciei, que eu vi, enfim, que eu ouvi algumas coisas. É muito bizarro. Acho que foi um ano bem bizarro, bem fora da curva.
sabe? Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas... Olha, sendo monotemática, pra mim faltou rolar a cabeça do presidente mesmo, uma facada bem dada, isso que faltou e não tem como... Faltou rodar a faca. Faltou rodar a faca. Falou rodar a faca, profundidade, ensinar as pessoas como é que enfia a faca certinho, e é isso que faltou. Mas tendo a coisa do que comemorar, eu vou contar uma coisa bem doida que aconteceu comigo hoje. Eu tive um sonho, eu sonhei que eu tava num churrasco e começava a tocar pagode, aquela música, o show tem que continuar. O show tem que continuar. Imagina alguém cantando bem essa música. E eu começava E eu começava a chorar, emocionada com meus amigos, né? Tipo, o show tem que continuar. Aí eu acordei e falei, que sonho mais doido. E eu fui escutar a música. E aí eu escutando a música, comecei a chorar. Porque a música é linda demais. Perfeita a letra é perfeita. E pra mim fez esse link de... Cara, é assim, vou recitar aqui, tá, gente? Me dá licença. Amo. Porque tem a parte assim, mas iremos achar o tom, um acorde no lindo som e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar. E a gente vai ser feliz, olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Depois você coloca a música direitinho. Bota um autotune nela. Não posso, porque senão o Spotify derruba. Não pode, põe só o fundinho assim de... Verdade. Bom que eu cantei sem ritmo, que ele não vai reconhecer. Nem o Shazam, né? Vai pegar. Só que, gente, eu fiquei... Parece conversa de doido, mas eu fiquei emocionada demais, porque eu fiquei pensando nisso. Tipo assim, gente, eu vou ali encontrar com meus amigos e vou pôr essa música. E assim, das dificuldades que a gente passou, eu tive um amigo em agosto que ficou internado 2 semanas, quase indo entubar. E eu ter meus amigos comigo, saber que todos estão vivos, todos estão vacinados. Eu acho que a emoção que pra mim transcreveu num sonho, que pra mim foi escutar a música de novo e chorar muito, foi um choro de emoção, um choro de, cara, eu vou poder sentir coisas boas. Eu posso sentir coisas boas. Então, pra comemorar, eu fico com esse sentimento do pagode. Amo. Sim, e eu me apego muito a isso, assim. E antes eu me sentia culpado. Eu sentia uma culpa por me sentir bem. Eu sentia uma culpa porque eu tava me sentindo... Ai, tenho trabalho ainda, ganhei um aumento no meio do ano, gosto de fazer o que eu faço, continuo de home office. E eu me sentia culpado. Ai, tem gente comendo osso. Ai, eu moro aqui bem na capital, bem no centro da Consolação. O número de pedintes daqui quadriplicou. E eu ficava mal. Via as pessoas na rua e ficava mal. Ai, meu Deus, que coisa horrorosa. E aí, é isso. Vem uma letra de música e te dá um gatilho de emoção. Um gatilho bom, assim, de tipo de... Mano, é isso. Tô vivo ainda, graças a Deus. Salva-se, enfim, as milhares de outras questões, mas é isso. Um dia eu vou me abraçar com meus amigos. Meu amigo que escapou de ser entubado e, enfim... Esse ano foi um ano de milhares de perdas pro Brasil. Tipo, o fucking Paulo Gustavo morreu. A fucking Marília Mendonça morreu. E milhares de outros brasileiros. E aí eu não sei. Eu consegui olhar pra esse lado de que, tipo, mano, ou eu vou ficar louco olhando pra isso. Eu vou ficar assim, com a sensação sempre de vazio. Com a sensação sempre de que tem alguma coisa errada. Vou olhar qualquer notícia do Bolsonaro, que se você abrir o G1 agora, você vai passar raiva. Se você abrir qualquer site, você vai passar raiva. E assim, é algo que eu tenho, tipo, olhado muito. Eu fiz minha terapia esse ano foi muito sobre a raiva. E era sobre muito... até que eu cheguei numa conclusão que a minha terapeuta perguntou: você quer ser feliz ou quer ter razão? Você nunca vai ter tudo. Você não vai conseguir ser inteirado das notícias. Você não vai conseguir ser político extremo e exercer sua política e manifestar e conseguir ter uma vida que não seja revoltante, assim, porque você tem um outro olhar. Tudo não terás. Então, a consequência de você ser uma pessoa que tá super alinhada às notícias, você sabe de tudo, você escuta o café da manhã da Folha todo dia, você sabe de tudo, é a consequência de você não ficar leve, você ficar pesado. E não tô dizendo que é errado ter esse sentimento de revolta, de falta e de olhar pro presidente e falar assim, que porra que não teve impeachment. Realmente, aprovaram uma puta PEC agora que facilita um calote, aprova um calote do governo nos estados, assim, e tá tudo certo, e tá continuando, e é isso. Ou eu vou olhar pra isso e surtar,
porque não vai melhorar, é o pior congresso da história, congresso mais lixoso da história. Ou eu posso falar assim, não, o show tem que continuar. Eu vou achar o tom. É isso, tipo, se a gente não achar o nosso tom, a gente vai ficar louco. A gente vai ceder. E pra mim, é sobre isso. Sim. Tua terapeuta é bolsominion, é Y. Oi? Tua terapeuta é bolsominion. Eu larguei ela, gente, porque ela não é bolsominion, mas ela é antivacina, eu larguei ela. Ah, meu Deus. Antivacina, Nossa. mulher doida, gente. Falei, o quê? Meu Deus, ela é bolsominion mesmo? Antivacina. Meu Deus, eu perguntei brincando. Não, ela é antivacina, anti-bolsominion. Ela é do novo, não sei se é pior. Anti-bolsominion sou. Ela botou tudo do novo. Mas aí eu mudei por conta da vacina. A vacina pra mim foi algo que, não sei, pra mim não faz sentido na minha cabeça. Alguém não querer se vacinar. Ou alguém ficar espalhando fake news e alguém falar que, sei lá, uma moeda gruda no braço porque a pessoa toma vacina. Pra mim não faz sentido. Então pra mim é tipo... Nossa, essa da moeda chegou aqui, hein? Virar mutante. essa Ai, da meu moeda no sonho, braço. gente. Ou saiu Gente, daqui, não, né? pra Vai mim saber. Não faz o mínimo. A fonte se perdeu, assim. Mas pra mim foi algo muito... que me marcou, assim. Que é... Tudo não terás. Você não vai conseguir ouvir o podcast Café da Manhã da Folha, que é onde eu me entero muito, eu acho que eles têm uma linguagem muito boa, e sair de lá feliz. E ter um dia tranquilo. Você não vai conseguir. Você vai ficar revoltado. E aí, pra mim, eu consegui encontrar esse meu tom. Que é, não sou alienado, mas não deixo me afetar, porque é isso, essa sensação de impotência. Eu olho a pessoa comendo osso, eu fiz o quê? O que eu vou fazer? O que alguém aqui fez pra pessoa que comeu osso? Nada, e é isso. Ou você se revolta pela sua incapacidade de fazer alguma coisa, porque é incapacidade mesmo, que não tem o que fazer, ou, sei lá, tenta achar seu tom. Pra mim é sobre isso. E eu acho importante a gente pensar nisso. Na verdade, eu acho que se você ouve esse podcast e você não se revolta, você tá morto por dentro. Eu acho que a gente tem que usar essa revolta justamente pra, tipo assim, opa, vamos trabalhar sobre isso, vamos tentar promover alguma coisa. Nós, 5 que estamos aqui, somos produtores de conteúdo, a gente impacta a vida de pessoas, e eu acho que o nosso trabalho é passar essa revolta pras pessoas que acompanham a gente, né? A gente tá vendo um monte de coisa de gente que tá aí em cima do muro, isentona, terceira via, etc e tal. A gente não pode fazer isso. Eu acho que a gente precisa dar o tom, né, como produtor de conteúdo, pra essa galera que tá, às vezes, perdida, sem perspectiva, poder saber exatamente, assim, que o mundo, às vezes, ele não tá tão colorido quanto a gente pensa. E eu fico pensando o quanto 2021 vai deixar de legado pras minorias, né? Pras mulheres, pra negritude, pra galera LGBT. Eu vi esse ano muita gente saindo do armário, muita gente falando sobre a causa, sobre uma série de questões. E o que vocês enxergam, assim, quem faz parte de minorias aqui em outros contextos? O que vocês acham que 2021 vai deixar para essas minorias? Eu acho que a Aurela vai procurar a gente em junho de novo, hein? Junho Dá vai. atenção pra Junho gente vai, em junho certeza, de novo. Com certeza. Junho vai. Sim, junho vai. Não, mas falando sério, foi legal a gente... eu acho que, pelo menos essas minorias que você citou, começaram a ter um papel um pouco mais de destaque, pelo menos na TV aberta aqui no Brasil, né? Nem sempre de uma forma positiva, né? Porque, por exemplo, o Eduardo Leite se assumir, assim, foi destaque, mas, assim, não sei. Isso, exatamente. Mas, assim, é destaque, né? De alguma forma, as pessoas estão conversando sobre isso sentadas no sofá, no jantar de casa, de uma forma ou de outra. Coisa que a gente antes só via o gay na TV como chacota, a sapatão como aquela machuda caminhoneira mesmo, que tem anel de tucum, que não é o caso da Letícia. Mas eu acho que foi bem importante a gente começar a ver esse movimento, pelo menos na Globo, né? Porque a Globo faz o que quer com o Brasil. Literalmente, a Globo faz o que quer com o Brasil. É succession, assim, total. Mas acho que foi importante a gente ver a Globo se esforçando para colocar apresentadores negros nos principais programas, de fazer movimento de colocar 2 mulheres para apresentar a principal revista eletrônica do país, de começar a falar mais sobre comunidade LGBTQIA+, de um jeito responsável, de conversar sobre isso, de debater, de destacar ataque LGBTfóbico que acontece no Brasil a todo minuto. Acho que isso foi importante. Mas aquela história, a luta não termina, né? A gente não queria só aparecer na Globo, não era entrar no Big Brother e ficar lá, Brasil! Não é isso, né? Não é só isso também. Acho que todo esse movimento é bem importante, foi bem importante. Sim. Mas
A gente tem muito mais coisa pra falar também, né? Que é o que a gente fala. A gente na rede, a gente não vai falar só sobre o que interessa a comunidade. A gente fala sobre assuntos que a gente domina. Sobre design, sobre publicidade, sobre religião, sobre marketing, sobre vendas, edição, enfim, várias coisas. Acho que foi bacana pra isso. Estou dizendo isso, estou tirando da minha cabeça as coisas que não foram tão boas. Estou tentando trazer um algo um pouco mais positivo. Pelo menos para essa pergunta. Pelo menos para essa pergunta. Uma coisa. Ele é o especialista em bad, vai. Eu tô adorando ver as jogadinhas de palavras quando falam do Dória e do Leite. Tipo, Dória quer leite no segundo turno. Dória, eu tô amando isso. E é isso. Tomara que Eduardo Leite vire chacota. Bom, eu vou trazer a bad, mas acho que talvez nem tanto assim, né? Eu acho que a gente teve na questão de minorias, a gente teve bastante avanço, assim, na internet, a gente teve bastante avanço na TV, né, na representatividade, a gente teve bastante avanço em produções da cultura pop, por exemplo, e tal. Eu acho que teve muita coisa legal. A gente teve muito avanço quanto minoria, discussão de pauta e essas coisas. O problema é que as coisas não vão mudar através da internet, não vão mudar através da TV. As mudanças que eu espero ver, assim, né, que eu estou ansioso pra ver é nas bases, é fora da internet, nas movimentações que a gente tá vendo em outros lugares, sabe? Tipo, eu vejo essas... E até por isso que eu falo que eu não vou ser tão negativo assim, porque eu vejo essas movimentações acontecendo fora da internet. E são movimentações que impactam, por exemplo, a minha família, sabe? Que trazem discussões, trazem conversas pra minha família, né? Que são discussões que, por exemplo, que vieram da internet, essas coisas. Mas eu acho que, na real, assim, pra que isso realmente se desenvolva, a gente precisa sair um pouco, né? Da discussão da internet, da TV. A gente precisa partir pra um negócio um pouco mais material. E quando a gente para pra observar de verdade, assim mesmo, as coisas não estão mudando, sabe? A gente ainda continua sendo, o Brasil continua sendo o país com maior violência LGBT, sabe? Principalmente contra mulheres trans, contra as bichas afeminadas, contra pessoas pretas e tal, essas coisas. Então, assim, eu acho que a gente aqui nesse nosso espaço de conversa, até de privilégio e tal, a gente ainda consegue ver algumas minorias e que são importantes, né? Não vou negar isso e tal, mas quando a gente olha pro chão e pra base, essas minorias não estão tendo avanços, assim. E eu olho muito pra isso e não tenho como eu não falar sobre isso, porque, assim, quando a gente para pra ver essas coisas, assim, não tem muita mudança, não tem muita coisa assim, sabe? Então, mas eu acho importante essa mudança que tá acontecendo na internet, sabe? Eu acho que a internet é um meio pra gente começar a trazer essas discussões e pra essas discussões elas se reverberarem além disso, assim, sabe? Além desse ambiente. E eu acho que é muito importante. Eu vi muitas conversas, acompanhei muita gente, tipo, sei lá, outros nichos, tipo, booktuber, falando sobre representatividade LGBT, representatividade negra, sabe? Eu acho isso importantíssimo, era uma coisa que eu não via há muitos anos atrás. Então eu acho que para minorias e para grupos minorizados, isso foi uma coisa, assim, muito importante, que tem um impacto, assim, gigantesco, sabe? Que vai impactar não só o público da internet, mas como outras pessoas que estão ali naquele círculo daquelas outras pessoas, sabe? Sim. Eu também concordo mais com o Angry, porque... eu não veria 2021 assim como um marco deixou um marco para as minorias. Eu acho que ele está acompanhando o movimento que já vem sendo feito na internet, tal, esses debates. Mas às vezes eu olho e falo, gente, é o jogador de vôlei chorando por causa de quadrinho que alguém beijou. E a gente tá nisso ainda, sabe? Uhum. Tipo, aquele velho meme, eu tô discutindo isso hoje em dia. Uhum. Então é aquela coisa, um passo pra frente, outro pra trás. Mas vai aquela coisa bem, tipo... eu acho que, pra mim, minha visão, eu tô mais sem paciência. Eu tô assim, antes eu tava... tem uma amiga de infância que tá ainda tentando entender por causa da polêmica do jogador de vôlei. Aí eu fui lá, vi que ela curtiu o post dele e falei... Desgraçada. Cachorra. Já deleta. Então, o movimento tá assim, se a internet tá fazendo pautas pra gente ser mais tolerante, eu tô cada dia mais intolerante com a intolerância, entendeu? Eu tô nesse caminho. E de resto, assim, eu vejo que
Eu espero que a consciência seja mais de entender que a gente tem um problema muito estrutural, que não vai ser só em pontos que a gente vai conseguir. Eu acho que ele tem suas importâncias, é preciso sim dar espaços para várias coisas, mas que não fique só numa maquiagem, né? Que não seja só uma apresentação de empresas, que não seja só um discurso vazio. Mas tem esperança, eu acho que é aí tentando, a gente vai sempre atacando onde que a gente pode e fazendo a nossa parte. Sim. E mudança também não vai vir assim do nada, né? Sim. De um dia pro outro. Vai ser... É que hoje eu vejo algo muito... há alguns anos a gente não tinha essa sigla tão forte, que é o ESG. Que é enfim, quando as empresas têm que falar sobre responsabilidades, sobre sustentabilidade, environmental, social e governance, sobre a responsabilidade social, governamental e do meio ambiente. Então a gente viu que esse jogador aí, ele não foi demitido porque o time dele reprovou essa fala machista. A fala machista não, essa fala homofóbica. Não reprovou isso. Quem reprovou foram as marcas que eram anunciantes. Então a gente viu que através das pessoas pressionarem as marcas, a marca, que era patrocinadora, conseguiu fazer com que esse cara fosse demitido. Então eu acho que a internet tem um papel que é novo. A gente viu o PC Siqueira fazer um discurso de ódio na TV, ao vivo, para milhares e milhões de pessoas até, e nada acontecer com ele. Aí vem o Sleep Giants com todo o seu poder nas redes sociais e começa a acessar essas marcas que anunciam no PC Siqueira, no Siqueira Júnior. Então a gente viu que ele perdeu... Eu tava mesmo. Siqueira não era você, tá? Pelo amor de Deus. Não era Siqueira você, Júnior. Siqueira Júnior. Pelo amor de Deus. E aí a gente viu que ele perdeu mais de 100 anunciantes. E aí esse cara, que depois de fazer um discurso de ódio, viu que começou a perder alguns anunciantes, depois ele tava lá falando assim, não me arrependo do que eu disse, mas estão fazendo um terrorismo comigo. E depois da última aparição dele, foi ele chorando, falando que o que estavam fazendo com ele era errado. E assim, gostei de ver ele chorando. Pra mim é tipo, você tem que se desesperar mesmo, porque acabou tua carreira. A Rede TV aqui não quer romper o contrato com você, ou quer manter você no ar, enfim, foda-se. Mas você não vai ter patrocínio. A gente vê um outro de outro podcast gigante falando, relativizando como se racismo fosse uma opinião, e aí chega um iFood e fala assim, não, perde patrocínio. Outro. Então, eu acho que hoje em dia existe a internet para isso, porque as pessoas só sentem no bolso. E aí isso eu acho muito importante. Eu acho que a partir da internet a gente consegue ter o conceito de coletivização, porque hoje a gente não tem. Ninguém é unido. Todo mundo é, sei lá, anti-Bolsonaro, mas não sei, tem gente que quer a terceira via, anti-Bolsonaro, mas quer a terceira via. Tem gente que é anti-Bolsonaro, mas é petista. Tem gente que é anti-Bolsonaro, mas enfim. E eu acho que isso vale muito a pena, assim, porque tá todo mundo do mesmo lado, sabe? Assim, não sou petista, mas sempre votei no PT. Mas assim, respeito hoje quem não quer votar no PT, mas que não vai votar no Bolsonaro de jeito nenhum, sabe? Eu acho que é a gente encontrar um meio termo, assim. Então eu acho que é importante a gente se coletivizar, a gente entender e procurar pessoas que estejam do nosso lado, a gente conseguir entender que nós não somos uma minoria tão sofrida, assim, nesse sentido, porque a gente tem um puta poder nas redes sociais. A gente sofre, é o país que mais mata LGBT no mundo, mas a gente tem um poder de dar de volta. E que é isso, infelizmente hoje, não é batendo na consciência, é batendo no bolso. A gente viu um senador assumidamente gay, mais velho, que tem uma família, que, enfim, uma referência para vários gays que não entendem, que não tem essa referência de um gay com uma família. Então a gente vê um senador no meio da CPI, que foi tipo o auge desse ano político, colocando um homofóbico no lugar dele. Um cara que fez um comentário hiper homofóbico com ele, e o senador, se eu não me engano, é Fabiano Contarato, humilha o cara, tipo, de uma maneira super elegante, respeitosa. Aquele lacra sendo muito respeitoso, sendo muito incrível, assim, e se posicionando e pedindo respeito. Quando que a gente teve isso, sabe? Foi um ponto muito alto pra mim desse ano, assim, foi muito significativo. Ritou sem prometer. Exato. Eu enxergo um pouco isso também, eu acho que a gente teve essas pequenas coisas que deram uma esperança pra gente. Nesse sentido, eu acho que vocês têm razão. Querendo ou não, a gente tava vindo de um ano de uma quarentena, né, de isolamento social. Eu acho que a internet, mais do que nunca, ela serviu desse ponto de encontro pra galera poder debater. E a gente tem força, né? Na internet a gente consegue
unir essas vozes e fazer um movimento maior. É lógico que você ir para uma Avenida Paulista e fechar a Paulista num protesto, ele tem um peso do que a internet, que depende muito das pessoas mostrarem isso. Mas eu acho que a gente teve umas pequenas vitórias esse ano que a gente pode sim comemorar e se atentar que o poder está nas nossas mãos, né? A última pergunta dessa pauta é o que você espera de 2022 e o que você acha importante acontecer para um ano novo feliz. E na minha opinião é a gente não esquecer que a gente tem um poder nas mãos. Nesse momento ele está limitado a um teclado e um mouse, sim, mas a gente está com um poder na mão e a gente está entrando em 2022 no ano eleitoral. Então é o momento onde a gente pode fazer a nossa voz ser ouvida fora da internet, na urna. É o momento que a gente consegue fazer as coisas acontecerem, porque a gente viu lá em 2018 que a gente se abster de militar na internet, de falar coisas na internet, de convencer os parentes de que tem que votar 13 porque não tem outro jeito, dá errado. Dá muita merda. E a gente tá vendo isso hoje. Muitos de nós, inclusive, estão olhando pra família e tem lugares faltando por causa desse, querendo ou não, dessa escolha que muitos de nós fizemos de tipo assim, eu não vou criar treta na família por causa de política. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa, esse ano, 2022, usar de aprendizado. A gente tem que criar treta na família sim, porque a gente pode salvar vidas com isso. Então, né, gente, vote 13 no ano que vem. Convidados, o que vocês esperam de 2022 e o que a gente pode fazer para de fato ter um ano feliz? Ó, gente, Lula eleito, vote 13. E sem churumela, não vem me encher o saco, terceira vida é o cacete. Não existe terceira via, isso mesmo. Lula de novo pro Brasil, sorrir. Eu quero comprar carne, eu quero fazer churrasco, eu quero fazer o churrasco e tocar pagode pra eu chorar no churrasco. Não chorar. O show tem que continuar, né? O show continuar. Eu quero chorar de emoção pelo que eu tô vivendo e não pelo preço da carne, entendeu? Eu quero viver. Eu acho que é isso. Tipo, eu quero encontros possíveis e a gente ser mais enfático, assim. Eu tô brigando com a minha família desde 2014 por conta de política. Então, pra mim, não é nenhuma novidade continuar brigando por conta disso. E eu acho que a gente tem que ser bem enfático para as coisas que funcionam, sabe? Ser menos lúdico. Porque a gente já pensou, em 2018, vamos pensar tal coisa. Eu acho que, assim, tem um sonho ideal, e eu te falo que, por mais que eu fico aqui falando de 13, meu sonho ideal não seria Lula. Tem outros sonhos ideais, mas o sonho possível é a gente acabar com o Bolsonaro e a gente tem que estar alinhado com a realidade. Uhum. Então isso pra mim é a coisa mais importante. Achando o nosso tom, né? A gente achando o nosso tom, o seu batom. A gente tem que fazer o que é possível e se permitir. Eu acho que o Ips estava falando umas coisas importantes que eu aprendi muito na minha terapia, que teve um momento que eu era viciada em notícia e ser viciado em notícia no Brasil é assim, a pior coisa que você pode fazer para sua saúde mental. Uhum. Então, aprender a medir essas coisas, a gente tem que se informar assim pra gente saber o que tá acontecendo, é óbvio, mas a gente não dá conta de tudo não, sabe? Então se preservar às vezes é muito importante pra gente ficar bem, ter um dia normal, sabe? Isso é uma coisa muito difícil pra eu aprender, porque essa coisa que eu ficava assim, eu tô em dívida com alguma coisa que eu não sei o que é. E eu acho que a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode lutar e não ficar morto, né, apagado, achando que não tá nada acontecendo. Mas também falar, calma, eu não vou mudar o mundo sozinha, eu não dou conta de tudo, o peso não tem que estar nas minhas costas. Essa medida é muito difícil, mas é muito importante. E eu acho que isso vai ser essencial, porque 2022 vai ser muito complicado. Vai ter eleição, vai ter Copa, mais foguete aí na cabeça dos cachorros, e vai ter apagão. Então vai ser complicado. Sim. É isso. Antes do Ang trazer a bad, eu queria falar isso, que o ano que vem vai ser um ano bem difícil, mas tudo que a Letícia falou é exatamente o que eu sinto, o que eu penso. Acho que Lula não seria o ideal, né? Não tá no meu sonho, mas acho que hoje é o que a gente precisa ter em mente, porque senão a gente vai entrar vou nem trazer esse negócio pro universo, né? Mas o lance é isso, é 13, tem que apertar o confirma lá com tanta força até sair o negócio do braille no dedo, sabe? Ficar marcado no dedo, você depois mandar tatuar aquilo. Acho que é tipo isso, tem que ser assim, nesse modelo. E acho que realmente não vai ser um ano fácil. Quem acha que vai ser um ano assim, de muita felicidade, todo mundo na rua, não, acho que não vai ser um ano fácil. Acho que a gente ainda vai chorar um pouco com algumas mortes. E, Angry, acho que adiantei um pouco. Mas assim, acho que é legal a gente ter consciência do que está acontecendo. A gente preste atenção nos discursos
E principalmente, ler plano de governo, tá bom? Porque o nosso presidente, que está no poder hoje, não tinha um plano de governo, não tinha um discurso, ele não tinha nada, só tinha uma faca na barriga. Era isso que ele tinha. E a gente vê no que isso se tornou hoje pra gente, né? Acho que nem nos piores sonhos eu teria imaginado que a gente estaria vivendo isso hoje. Eu acreditaria até mais no apocalipse, né, no meteoro caindo e explodindo tudo, do que o Bolsonaro no poder. Mas já que aconteceu, então o nosso trabalho agora é cobrar, né? Porque isso faz parte da democracia. Não votei nele, mas meu trabalho é cobrar e brigar também, porque hoje eu escolho minhas brigas e escolho muito bem, né? Desde... Você pode colocar máscara, por favor? Até falar, olha, desculpa, mas se você votou no Bolsonaro e tá reclamando da pandemia, você tem sangue escorrendo nas suas mãos. E aceite isso. Se você falar que é dramático demais, é uma pena pra você, né? É uma opinião sua. Mas você votou no cara, você permitiu que isso acontecesse. Acho que isso é bem forte e vai ser um ano bem difícil. Acho que vai ser um ano bem difícil mesmo. Apesar da Copa, que a abertura de Copa nunca é tão legal quanto a abertura de Olimpíada. Mas é isso. Sim, mas vai ter música nova da Shakira, então a gente tá esperando isso. Vai ter sim. Mas o pior é que eu concordo muito com o que vocês disseram, assim, sabe? Tipo, eu acho que 2022 também vai ser um ano difícil, né? Justamente por conta desse momento político, né? Que a gente vai viver, que vai ser um momento muito complicado, né? E assim, parando pra pensar agora, eu acho que 2021 foi um ano bom porque a gente conseguiu desenvolver uma casca grossa, sabe? A gente conseguiu aprender muito com as coisas que aconteceram desde 2020 e 2021, e teve a pandemia, e a pandemia intensificou muitas coisas, sabe? Trouxe muita coisa à tona que estava escondida aí embaixo do tapete. Eu acho que isso talvez tenha sido uma coisa bastante positiva pra gente talvez começar a se preparar para 2022. Né? Não sei se vai ajudar muito, mas pelo menos algumas pessoas nesse círculo da internet, a gente já tá começando a enxergar algumas coisas um pouco melhor. Então eu acho que a gente já consegue se preparar um pouco melhor para 2022. Então o que eu espero para 2022 é que a gente consiga se organizar um pouco melhor politicamente, para ensinar as pessoas um pouco mais politicamente, sabe? A gente usar a nossa voz para poder mostrar para as pessoas, né, qual que é o cenário que a gente vai enfrentar, quais são as coisas que a gente vai ter que enfrentar em 2022, principalmente porque é um ano de eleição, né, que a gente precisa derrotar Bolsonaro e que venha Lula aí, né, Lula lá, Brilha estrelinha, venha Lula, venha Pablo Vittar como vice-presidente do Lula. Queria muito Pablo Vittar, queria muito que essa fake news fosse verdade. Pablo Vittar, vice do Lula. Ai, Deolane, pelo amor de Deus. Mas a Pablo não tá grávida do Lula? Eu acho que não vai isso poder vai ser tratar porque é parente, aí não pode, entendeu? Tá carregando... exatamente, ela tá grávida do Lula. Carregando a caçula do Lula, aí não nepotismo, pode, entendeu? Exato. Queríamos Pablo Vittar e vamos ganhar talvez Alckmin, né? Mas tá tudo bem, a gente aceita. É isso. Ai, gente, depois do Bolsonaro até Dória eu tava voltando, saindo de pintar meu cu de tucano e ia fazer campanha por boca de urna, ia ser preso pelo Dória, mas pra Bolsonaro eu faço tudo. Cabo Daciolo, esse é o momento, é seu. Cabo Daciolo. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter em mente para ano de 2022 é que a gente precisa ter uma consciência política melhor, sabe? Precisa se conscientizar politicamente, precisa estudar um pouco mais sobre política, entender um pouco mais sobre o que é política, porque se a gente quer construir um futuro melhor depois de 2022, né, para 2023, 2024, 2025, a gente precisa entender o que é política, como fazer política e como as nossas ações também são políticas. Então é isso que eu espero para 2022. Não acho que vai ser um ano fácil, não. Eu acho que eu vou trazer a Bad aqui de novo em 2022, muito provavelmente, tá? Mas eu acho que seja um momento que, assim, a gente comece a pensar um pouco mais sobre esses processos, todas essas coisas que a gente tá vivendo. Então eu acho que pode ser um sinal de melhora. Olha, gente, terminou otimista aqui, olha, gente, tá vendo o Anderson, olha. Eu acho que a Letícia falou, resume muito o que eu acho também. Vai ser um ano muito pesado, 2022. Eu lembro que em 2018 eu fiquei muito doente, eu fiquei muito mal no primeiro turno. No segundo turno eu tava exausto e, enfim. E se você não se cuidar, não cuidar da sua saúde mental, não se preocupar com um pouco de bem-estar pra você vai ser engolido por 2022, vai ficar muito mal e vai entrar nessa pira, assim, você não vai conseguir carregar tudo. É impossível carregar tudo, é impossível você estar ciente. Esse dia eu estava conversando com a minha amiga, que a gente estava falando sobre... Eu vi um vídeo que era uma infectologista falando sobre os novos cuidados. Ai, porque tem que fazer isso, tem que tomar cuidado com aquilo, tem que fazer, né?
E eu achei muito errado. Por mais que ela estivesse conscientizando as pessoas, é muito errado, porque o gatilho que gera é contrário. Porque a gente tá falando disso, de uma pandemia, enquanto a gente tem um governo, inclusive o estadual. Por mais que ele tenha se preocupado com a vacina, tenha feito tudo, Dória, te amo pela vacina, maravilhoso, assim. Mas a gente não tem orientação. A gente não sabe o que fazer. Tem gente que não tem dinheiro pra comprar uma máscara, não sabe que tem que usar uma máscara, sei lá, PFF2. Tem gente que não sabe o que é isso, porque a gente não teve orientação, a gente não teve uma campanha de conscientização. Então, assim, como que eu vou me sentir culpado? Porque eu não sei como sair agora, eu não sei como me importar num lugar social, não sei como que eu vou reagir, se eu posso ter uma crise de ansiedade. E no fim, volta tudo pra si, sendo que, assim, existem pessoas que foram colocadas lá para serem responsáveis por isso. E aí volta porque o Anderson falou, é consciência política. E não só consciência política de 13, fincar o 13 lá e Lula lá. Não, são deputados. A gente teve um congresso que foi péssimo, que foi todo vendido, que todo entrou nesse esquema do Centrão. E aí depois a gente vê que teve todo esse bolsolão aí e nada acontece. E eles se blindam. E enfim, então a gente precisa colocar representatividade ali. Colocar preto, colocar mulher, colocar LGBTQ e a mais. Tem que colocar essas pessoas lá. A gente precisa mudar esse centrão. A gente precisa mudar essas pessoas que são as pessoas que, desde a era Lula, continuam intactas. A gente vê o Renan Calheiros, que foi ótimo nessa CPI, mas que é um lixo de pessoa. Tipo, lá até hoje, eleito. É um absurdo, assim, entende? Então, assim, se cuida, aproveita esse momento com seus amigos, novamente, se cuidando, se higienizando, usando máscara, sempre que possível, enfim, se cuida. Tenta se alienar, a palavra é alienar mesmo, pra você se sentir mais leve, e se recarregar. A palavra é essa, recarregar. Onde você se recarrega hoje? Quando que você se sente, tipo, com a energia em cima? O que faz você se sentir bem? É muito importante procurar essas brechas, procurar isso. Eu acho que a gente está tão preocupado em ser útil, em conseguir manter o emprego, em conseguir, enfim, se adaptar a esse novo modelo de relacionamentos e de relações interpessoais, não só relacionamentos amorosos, mas assim, é importante a gente entender o que deixa a gente com a energia mais acima, o que deixa a gente bem. Por mais que tudo seja super, hiper, mega confuso e frustrante e injusto, a gente precisa, no meio dessas adversidades, encontrar um momento de paz. Senão a gente não vai conseguir. Com toda certeza. Esse, assim, foi um ano, como a gente já falou, né? Ele foi difícil em muitos aspectos. Eu acho que o brasileiro, a gente conseguiu dar o nosso jeitinho brasileiro para esse ano horrível. A gente conseguiu não deixar a peteca cair. Eu acho que muitos de nós, assim, a gente sofreu um baque, né? Foi um ano que a gente viu coisas horríveis voltarem a acontecer, mas a gente tá conseguindo se equilibrar. E uma das coisas que eu espero para 2022, além de que você, ouvinte do Fora do Meio, continue ouvindo esse podcast e transfira o seu título e tire uma foto e marque o perfil do podcast pra gente fazer essa campanha de transfira seu título e vote, certo, nesse ano, a gente voltar a sonhar, a gente voltar, como a Letícia falou, a fazer um churrasco com os amigos sem gastar R$1 milhão pra fazer isso, a gente poder não ter medo de morrer o tempo todo por causa de um vírus, por causa de um presidente, por causa de um congresso, por causa de uma série de coisas que estão matando a gente. Eu não falo nem só matando no sentido físico, de você realmente partir dessa para melhor, mas de matar as nossas esperanças, matar nossos sonhos, de fazer pessoas terem que voltar pro armário, ou uma série de outras coisas. Eu acho que 2022, para mim, ele precisa ter essa cara de esperança, da gente assumir de novo que quem manda nesse país é a gente. Não é um cara doido, não é uma família de milicianos que estão fazendo as coisas acontecerem. Eles só estão fazendo porque a gente está deixando. Até quando a gente vai deixar? E a gente para de deixar votando, fazendo as escolhas corretas lá no dia da eleição. Parece muito bizarro, parece muito longe, parece muito X, mas não é. A gente está vendo isso hoje. Então, o poder da escolha, é isso que a gente precisa pensar. E é isso que fica de mensagem pra gente nesse ano. A gente falou bastante disso nesse ano. Oi? Posso fazer só uma adenda nessa tua fala? Sim. Bem rapidinho. Emicida já disse, na situação que o Brasil tá, esse país já era pra estar pegando fogo. Sim, exatamente. E por que não tá? É isso que eu queria saber. Por que não está? Se a gente tem a Amazônia pegando fogo, se a gente tem museus pegando fogo, por que o que é pra pegar fogo não pega? O que a gente tá fazendo pra mudar isso?
E no Se Joga desse episódio, a gente vai deixar as nossas últimas indicações de 2021 para vocês ouvintes. Eu vou deixar de indicação para você ouvinte 2 coisas, né? Na verdade, eu vou sair do meu protocolo, que eu sempre indico uma coisa só, mas são 2 coisas que eu quero fechar o ano, porque eu acho que foram coisas que eu achei legal. A primeira delas é Cidade Invisível, que é a série da Netflix. Sim, eu estou atrasado. Sim, eu estou indicando essa série em dezembro, porque eu só comecei a vê-la agora. Como eu disse, eu tive umas questões, né, no começo desse ano que me deixaram meio assim, não vou ver determinadas coisas para não me dar gatilhos. Essa foi uma das séries e, claro, tem a ver com a saída do armário do Marcos Pigossi, porque eu resolvi dar um stream lá para ajudar ele, já que tá sendo tão atacado nas redes sociais. Então, Cidade Invisível, se você não viu, assista, porque eu vi alguns episódios, eu tô no 4º e eu tô achando ótimo. E a minha outra indicação vai ser a pessoa que eu não sei como, mas ela leu meu diário, tenho certeza disso, e ela fez isso para escrever algumas músicas do disco Ancient Dreams in a Modern Land, que é o título que deu origem a esse episódio, que é o disco da Marina ex The Diamonds. Então é um disco muito gostosinho, ele tem umas pautas muito boas que falam sobre a pandemia, inclusive sobre feminismo. E Marina, eu também tô cansado de viver no mundo dos homens. Fica aqui a minha indicação pra galera. Convidados, o que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Eu vou deixar 2 indicações. Primeiro é um Instagram que chama Sapa Despatronizada, que é da Miri Costa. Faz um conteúdo de uma sapatã preta, gorda, e aí ela fala de assuntos sérios, também fala de assuntos engraçados, assim. Outro dia eu tava vendo uma live dela falando de dates que deram ruim, e ela é maravilhosa. E outra coisa que eu pensei em indicar, que eu tô vendo, que tá muito bom, é a 5ª temporada, que vai ser a última temporada de Insecure no HBO Max, que tá muito bom. E tá dando aquela dorzinha no coração, porque essa série é absolutamente perfeita. E acho que era isso. Eu vou roubar, tá? Então, assim, porque eu aprendi a roubar, já tô aqui no Fora do Meio já faz algum tempo. Então... Não, mas é uma série... Eu vou indicar uma série, vou ser bem rápido, Fernando, desculpa. Mas eu vou indicar uma série que se chama A Roda do Tempo, que tá disponível lá na Amazon Prime. E pros incautos, ela é uma série que se passa num futuro pós-apocalíptico, mas que se parece como uma fantasia medieval, tá? E é uma série muito interessante e que é dominada por mulheres. Então é uma sociedade muito, se eu não me engano, muito matriarcal. Mas por que eu disse que eu ia roubar? Porque tem 3 meninas que estão fazendo uma série de episódios, né, falando sobre essa série, que se chama Tecendo a Roda, que antes de estrear a série, elas estavam fazendo um clube de leitura para falar sobre os livros, que são 12, 13 livros, alguma coisa assim, e que são a Gisele, da Abdução Literária, a Jéssica, do Jazz Lendo, e a Tamires, do Resenhando Sonhos, que elas fizeram até vídeo pra Amazon Prime e tal, essas coisas, e que foi justamente por isso que eu resolvi assistir essa série. Ele tava comentando um monte de coisa e tal, sobre a história e tal. Enfim, A Roda do Tempo é um mundo muito interessante, muito incrível, pra quem é nerd como eu, e que gosta das coisas tipo Game of Thrones, fantasia medieval, mundo pós-apocalíptico, futurístico, essas coisas. É uma série muito interessante, então A Roda do Tempo, fica a indicação pra vocês, e é isso. Eu vou indicar uma série também, e também vou roubar, tá? A série Succession, que também é da HBO, inclusive HBO Max, por favor, você pode patrocinar aqui o podcast, tá? Fora do Meio, vai ser incrível. Que é uma série que fala sobre... É uma sátira de uma família dos Estados Unidos, que é uma família muito, muito, muito rica, assim, trilhardária, muito rica, que a família detém os principais canais de TV dos Estados Unidos, os principais canais de notícia, parece que eu tô falando do Brasil, né, mas não. E também ainda tem a política, porque a família escolhe quem que vai ser o próximo presidente, porque é o canal que vai colocar pra cima ou pra baixo os candidatos, né. Tem certeza que não é o Brasil? É muito bizarro isso. Mas a série é muito legal porque é uma sátira do que acontece de verdade. E é uma família, assim, que é extremamente atrapalhada. As coisas acontecem e falam, gente, não é possível que isso aconteça. É tão bizarro, é muito Brasil. Então, vale muito a pena assistir. A série tá na 3ª temporada, tá sendo exibida agora na HBO, todos os domingos à noite. E dá pra ver no HBO Max também. É divertido assistir. Você vê que dinheiro não traz inteligência. Então, acho que isso é bem legal. E outra coisa também é sobre trabalho, já que o podcast é mais sobre isso, né? O Desculpa Atraso. Tem um negócio no LinkedIn que é muito massa,
O LinkedIn é muito bizarro para trabalho, porque tem muito post romântico que fala, graças a Deus, eu tenho pro escritório, é incrível, todo mundo de máscara, é muito bizarro. Mas tem uma hashtag chamada Plantão LinkedIn, assim, uma palavra bem abrasileirada, aportuguesada, que mostra, de uma jornalista que ela enxerga as publicações no LinkedIn de uma outra perspectiva, então ela foge muito desse romantismo, ela fala umas coisas que você fala, gente, o humor que essa mulher tem é incrível, não parece de verdade que a gente tá vendo um post no LinkedIn de tão racional que ela é, ela critica muito empresas que colocam, você tem que ter senso de dono, você tem que ter brilho no olhar. Então, eu vou ter senso de dono, então eu tenho que receber como dono, né? Ajuda brilho muito. no olhar, então não preciso... Pois é, então assim, se eu tenho um brilho no olhar, eu não preciso saber uma ferramenta pra trabalhar, né? Eu vou chegar lá só com um olhão de gato, assim, do gato do Shrek, assim. Olhão super arregalado, com um brilhinho, assim, tô contratado já. E é bem legal o jeito que ela comenta as notícias e os últimos acontecimentos também. Então, vale muito a pena conhecer de verdade LinkedIn. Se fosse uma coisa, assim, bizarra de ruim, eu não iria indicar, mas é bem bacana. É 1 em 1 milhão no LinkedIn, então vale a pena seguir lá o Plantão LinkedIn. Tá na 27ª edição, toda semana ela publica um. Então, se você ler tudo, você vai ter, assim, umas 2 horas de muita diversão na sua vida. Eu só queria deixar claro que o Guilherme do Biscoito, ele acabou de dizer que ele discorda de você. Beijo, Guilherme. Eu vou indicar algo bem pra alienar mesmo, que é bem divertido, algo do mundo da fantasia. É uma série que estreou na Netflix agora, que se chama Arcane, que é do universo de League of Legends, LoL. E, assim, não jogo LoL, mas comecei a assistir, assim, sem nenhuma pretensão. E é muito bom. Muito, muito, muito boa mesmo, assim. Me surpreendeu bastante. Acho que vale muito a pena assistir. E saem 3 episódios por semana. Então tá bem divertido de acompanhar. Eu ia indicar de zoeira Verdades Secretas 2, que é muito ruim. Nossa, eu ia indicar pra zoar, pra ver a cara de vocês muito putos comigo. Mas assim, não vou fazer isso com vocês. Nossa, pior série da história. Convidados, eu tenho muita sorte de ter vocês não só aqui no Fora do Meio em vários episódios esse ano, mas como meus friends, como parceiros de crime. E eu não tenho nem palavras para agradecer a todos e a cada um de vocês por toparem estar aqui comigo de novo, pra gente fechar esse ano dessa forma tão gostosa. Eu sou fã de cada um de vocês, eu admiro pra caramba o trabalho de cada um de vocês e a pessoa de cada um de vocês. Então, se eu tivesse que pedir para Papai Noel pessoas no mundo, eu queria mais pessoas como vocês. Obrigado, eu sei que a gente é maravilhoso, amigo. Por isso que a gente tá sempre aqui. Aqueles, né? Sim. E que a gente participe mais ainda no ano que vem do Fora do Meio. Eu também queria agradecer tanto a amizade de todos vocês e a participação sempre. E que a gente faça muito mais sucesso ano que vem. Sim, faremos. Para isso que a rede existe também, né? Pra gente poder se ajudar muito e crescer, todo mundo junto, crescer, aprender um pouco com os erros dos outros e seguir em frente. E só cortando o Fernando também, continuando essa linha de cortar o Fernando. Mas é sempre bom estar aqui, né, conversando com vocês. Eu acho que a gente consegue sempre manter um diálogo muito bom, um diálogo muito interessante, que eu acho que é muito importante de trazer essas conversas, né? As conversas que a gente tem aqui no Fora do Meio, né? Por isso que a gente tá sempre aqui, porque o Fernando sempre tenta trazer muito a diversidade, né? Pro podcast, então eu sempre fico muito feliz com todos os convites que ele faz para poder participar aqui do Fora do Meio. Eu acabei falando, eu fiquei emocionado, até esqueci de perguntar. Como é que o pessoal acha vocês na internet, nas redes sociais? No meu é @sapajusta, em todas as redes. No Twitter, @justasapa. E escutem o Sapa Justa, por favor. Sim. Gente, todos os podcasts que estão aqui, eu acho que poderiam entrar naquela trend que a Letícia fez de pessoas não burras que fazem conteúdo. Eu achei aquilo sensacional. Gente, para de escutar gente burra, por favor. Burro engaja mais, gente. Essa é a verdade. É verdade. Exatamente. Engaja mais, mas perde contrato com o iFood, né? Aí não vale a pena. Não tenho contrato com o iFood, não faço conteúdo burro, mas você pode procurar o @desculpapodcast nas redes sociais, ou pode acessar o desculpapodcast.com.br. Lá você vai ver todos os episódios e também o resuminho do que aconteceu, todas as dicas que as pessoas falaram nos programas. Então, super vale a pena, tá bom? Mais uma vez, Fernando, muito obrigado pelo convite. Obrigado
obrigado por essa mesa, por mais seja virtual, né? Uma mesa, assim, com muitas pessoas, com um cafezinho, uma aguinha, zaz. Então foi sensacional. Muito obrigado mesmo. De novo. Só, Fernando, mais uma vez. E as pessoas me encontram na internet aí como @FajoCast, tanto no Twitter como no Instagram. Eu não sou uma pessoa que tá muito ativa aí nas redes sociais e tal, essas coisas, mas quando dá eu apareço, e aí eu apareço bastante. Mas é isso, a frequência do FajoCast é o quê? A minha frequência. A frequência que eu quero, porque eu não quero seguir a frequência das redes, que se for das redes. E é isso. Esses locais que vocês me encontram. Eu queria muito agradecer o convite. Adorei muito participar. Me senti muito mais leve. Olha só, veja só, eu tava aqui carregadíssimo. Descarreguei tudo aqui, minhas prestações. Tive uma positividade tóxica? Tive, mas assim, acontece, gente. Pode beirar nisso. Vocês me acham nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, através do @controle_y. E lá você consegue achar o link pro meu podcast também. Enfim, e é sobre isso e tá tudo, gente. Não se culpem. Exatamente. E antes da gente concluir esse episódio e concluir esse ano, eu quero primeiramente agradecer você que acompanhou todos esses episódios desse ano, que caminhou comigo todos esses dias e que, viu os altos e baixos que eu passei esse ano, me deu apoio, me deu força e fez a companhia que a gente precisa. E eu quero te convidar a começar um novo hábito em 2022. Principalmente você que nos escuta através de um aplicativo de música verdinho, eu quero te convidar a migrar dessa plataforma em 2022. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que a gente, como produtor de conteúdo, de áudio, de podcast, sente é que algumas plataformas nos dão mais apoio do que outras. E algumas plataformas cobram assinatura e não passam nada pra gente que produz conteúdo, que dá audiência para esses canais. Então, se porventura você é uma dessas pessoas e quiser migrar para uma plataforma que me ajuda, eu te convido a conhecer a plataforma da Aurelo. Lá, com o simples fato de você me ouvir, mesmo na versão gratuita, você ajuda esse podcast financeiramente, porque a Aurelo repassa uma parte do valor para nós. E se você assinar o aplicativo, uma parte do valor você pode escolher destinar para a gente. Além disso, na nossa página lá você consegue assinar esse podcast e ter acesso a conteúdos exclusivos. E outra forma de você ajudar é assinando o podcast, da mesma forma que fazem a Denise Mendes, o Anderson da Silva e a Beatriz Camargo. Aqui nos links do episódio tem todos os planos que você pode assinar, com planos a partir de R$1. Se você me der R$1 por mês, você não sabe a diferença que faz no meu planejamento desse podcast. Então, vai ali embaixo, dá uma olhadinha e vem fazer parte desse time de colaboradores do Fora do Meio. Com R$1 por mês você me ajuda a manter esse podcast no ar em 2022. Eu te convido também a ir nas nossas páginas onde nós estamos presentes, na página da Apple, dar 5 estrelas, fazer um comentário, ou se você nos escuta através do YouTube, deixa um comentário aqui nesse episódio falando o que você achou dele, por que ele é importante para outras pessoas ouvirem. Porque essas duas plataformas usam esse critério de engajamento para mostrar a gente para uma nova audiência. E eu quero te fazer um último convite. A gente vai fazer no ano que vem o episódio de aniversário e eu quero te convidar a fazer parte desse episódio. Então, se você tiver interesse, manda uma mensagem para mim aqui no direct e vem fazer parte dessa história. Ouvintes, a gente está encerrando essa temporada, desse ano. A gente não vai se falar mais aqui no podcast até ano que vem, mas eu quero desejar para vocês um Natal e um Ano Novo incrível. E que tudo isso que a gente falou de renovação e de esperança se torne realmente realidade. Que essa virada do ano seja de fato uma virada de chave de vida para todos nós. Inclusive, aqui, a gente. Porque a gente vai entrar num ano que vai ser o ano que a gente vai poder fazer a diferença. E, gente, deixa as mensagens de vocês pra galera que tá ouvindo. Procure o seu tom. O único caminho possível é 13. Que negócio de procure o tom? O único caminho possível é o 13. O tom é 13. É isso. Negócio de tom. O show tem que continuar. Eu acho que assim, fogo nos racistas, tá? E é isso. Vamos fazer revolução. Revolução não se faz se faz na urna, mas não se faz na urna. Então, assim, bora queimar umas estátuas aí. Bora pesquisar o que é revolução de verdade. Guilhotina. Revolução não é só na urna, não.
Exatamente. Enfim, é isso. Bem Isso, leve, pega o fogo no rabo. Fernando se tá arrependendo de deixar o tá negócio sendo bem livre leve, agora, tá né? bem tranquilinho. Sim. Agora eu vou contar uma história aqui. Quando eu tinha 18 anos, aquele, né? Eu comprei um cartão de Natal. Porque eu queria dar aquele cartão de Natal pro meu primeiro namorado. E aí eu guardei aquilo. E era um cartão que dizia o seguinte: neste Natal, te dou de presente o meu coração. Mas você pode fazer o que quiser com um embrulho. E aí eu tava guardando esse cartão de Natal safado, assim, pro namorado. E aí 18 anos, 19, 20, 21, 22, 23 anos, e aquele cartão passou a ser um símbolo do meu fracasso nos relacionamentos. Começou a ser uma coisa que mostrava, tipo assim, meu Deus, você tá 5 anos com esse cartão encalhado. E aí o que eu fiz? Achei o primeiro doido que eu falei, talvez namore, e dei pra esse menino. Resumindo, o menino cagou pro meu cartão, nem ligou, nem no Natal, no Ano Novo ele já não tava mais falando comigo, ok. Mas me livrei do cartão. Mas eu conto essa história porque ela me ensinou muito sobre ressignificar. Eu nunca tinha dado um cartão pra alguém, escrito um cartão pra alguém, nem feito nada. E esse ano eu fiz pra minha amiga que tá morando em Edimburgo, ela se mudou ano passado. E aí eu escrevi o cartão pra ela. E foi muito lindo escrever o cartão pra ela, do nada chegar um cartão de surpresa. Ela também mandou uma carta pra mim. E, gente, é muito legal receber uma carta do nada. Manda uma carta do nada pra um amigo seu. Você já tem um endereço que você pediu um rap na casa dele. Manda do nada, gente. Custa tipo 80 centavos no correio. Só dá o trabalho de até ir lá, que é realmente desgastante. Mas essa história sobre como uma primeira chance, como uma primeira vez, não significa que tudo vai ser ruim, né? Porque esses anos têm sido difíceis, que a gente não tem possibilidades. A gente pode mandar uma carta quando a gente quiser, 1000 vezes de novo. Eu posso comprar 1000 cartões e mandar pra 1000 pessoas diferentes. 999 podem ignorar meu cartão? Podem, mas uma pessoa vai fazer valer a pena, sabe? Então é sobre a importância de ser grato pelas possibilidades. E dar cartão pra quem merece, entendeu? Não fica gastando cartão com quem não merece. Esses vagabundos, tem muito vagabundo por aí. Y foi patrocinado pela Lady Gaga pra fazer esse discurso. Sim, ele é italiano. Ai, gente, eu vi o Maurício no chão ali da rua e, nossa, eu falei, o que eu fiz? Meu Deus, fanfiqueira. E é isso, gente. Eu quero agradecer demais, né, você ouvinte que nos acompanhou nessa temporada. E até ano que vem. Beijo. Tchau, 13. 13. Beijo. 13. Até ano que vem. Aí alguém escuta esse podcast um dia antes, é o quê? Boca de urna, vai presa. A Letícia vai presa, fazendo boca de urna. E vou com orgulho, ó. Vou fazendo assim, ó. Lula lá. Beijo. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.